Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos fazer um vídeo agora comentando um pouco essas notícias bombásticas que estão tão balançando as redes sociais e todo o debate político no Brasil, que é o vazamento aí das conversas hackeadas entre o então juiz líder da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. Como a gente sabe bem, o procurador ele é ao lado da acusação, né? A tarefa dele é juntar provas, é atrás dos criminosos e apresentar para o juiz, que deve, em tese, julgar imparcialmente. E com base nisso, a esquerda está fazendo um grande barulho aí, o movimento pró-Lula livre está fazendo um grande escarcéu, dizendo que com isso fica provado que o juiz era muito parcial, que a operação é uma farsa política, etc. E isso está reforçando muito a tese aí da volta do lulismo, né? De você reabilitar o lulismo frente à opinião pública. O ranking dos políticos, em primeiro lugar, fica bastante preocupado com as repercussões políticas disso, porque esse é um momento que o Brasil precisa de estabilidade, precisa aprovar as reformas, e é isso que vai fazer tirar o nosso país, a nossa economia do buraco. Agora, sobre o áudio em si, claro que, em tese, o ideal é que o juiz ele seja absolutamente neutro, né, como diz a Constituição, isento e indiferente ao fato de um acusado ser ou não inocente, né? Porque o juiz ele tem que entrar lá para ver as provas e julgar. Agora, nesse caso, tem algumas particularidades importantes que a gente tem que levar em conta, né? Em primeiro lugar, nós não estamos falando aqui de um crimezinho comum, né? O juiz chega lá e aparece lá um ladrão de galinha que ele tem que decidir se roubou ou não roubou, ou um assassino se assassinou ou não. Nós estamos falando de uma operação que foi atrás de um grupo das pessoas mais poderosas do Brasil, uma verdadeira quadrilha, que estava assaltando os cofres públicos e que foi responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do mundo, né? E nós estamos falando de seres humanos envolvidos nisso, ou seja, um juiz que olha para isso e fala, eu estou aqui para liderar uma operação, né? O Sérgio Moro ele era encarregado de uma operação, e como operação é natural que trabalhe-se em conjunto diversos órgãos públicos, como o juiz, o Ministério Público, para produzir provas e avaliar se as provas são cabíveis ou não. Então, assim, primeira coisa, não está em discussão as provas em si. Inclusive, nada dos interceptos, nada do que foi pego das conversas mostra qualquer conduta criminosa no sentido de esconder prova, fabricar provas falsas contra o Lula ou contra qualquer outro acusado. E sim, a coordenação normal entre as partes, é normal o procurador ir lá e sentar com o juiz a portas fechadas e ter conversas normais sobre o caso, né? Ó, isso aqui é prova, isso dá ou não dá? E o juiz fala, isso aqui dá, isso aqui não dá, melhor você ir atrás de mais coisa. É exatamente esse o trabalho do juiz, é justamente isso que ele tem que fazer, que é apontar para o procurador se está no caminho certo ou não. Se o procurador tem provas suficientes, o juiz fala, ok, pode ir em frente. Se ele não tem, o juiz me orienta, ó, vai atrás, você vai precisar um pouco mais do que isso, né? Então, esse tipo de coisa do juiz coordenando um pouco a operação não é considerado crime, não é uma coisa grave que mudaria o veredito. E é óbvio que temos que lembrar que após o julgamento do Moro, o caso do Lula e de outros acusados pela Lava Jato subiu para instâncias superiores, como o julgamento de 3 desembargadores que de forma independente validaram e aumentaram a pena do Lula. Depois foi para o STJ, depois foi para o STF. Ou seja, o cara tem que ser muito histérico para já sair gritando farsa, Lula livre, não sei o que, blá blá blá. Não se aplica nesse caso. Nós, como ranking dos políticos, achamos que é importante nos posicionarmos, então a gente nos posiciona a favor da Lava Jato, a favor da prisão dos culpados. Vamos ainda ver o quanto dessas conversas realmente são verdadeiras, mas assumindo que todas são verdadeiras, né? Vamos supor que tudo que está escrito lá é verdadeiro, não parece haver nada de muito grave, né? Que mostra um desvio sério aí da postura do juiz. E vamos torcer para que isso não tenha um impacto muito grande na aprovação das reformas, que é o tema que mais importa para o brasileiro agora. Ou seja, bola para frente. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.